Bom dia, boa tarde ou mesmo boa noite, não sei quando é que me estarão a ver e a ouvir, provavelmente um grupo significativo será durante o dia. É com muito gosto que colaboro nesta iniciativa do Say Yes, da continuação da preparação da Jornada Mundial da Juventude. O desafio que me fizeram foi para partilhar convosco uma pequena reflexão sobre a procura de Deus, ou melhor dito, a procura, porque esta procura tem duas vias, é a procura de Deus pelo ser humano, mas é também a procura do ser humano por parte de Deus, e é aqui que reside para nós cristãos esta certeza de que Deus se comunica, é aqui que vai inserir e fundamentar-se e sustentar-se toda a revelação. Deus revela-se porque nos procura, porque quer dar-se a conhecer. E o ser humano conhece Deus porque está aberto a essa revelação, porque também o procura, ainda que essas procuras, como vamos ver, possam ter múltiplas declinações, distintos contornos e nos nossos dias ainda se calhar mais plurais do que aquilo que estávamos acostumados. Farei isto a modo de pequenos tópicos, vou-me ajudar numa apresentação, vou agora tentar fazer esse compartilhamento de tela para tentar que tudo corra bem. Vamos lá ver se não há aqui nenhum problema. Vou só procurar o texto. Ora, aqui está. Penso que podemos começar então. A minha apresentação, como vos disse, tem esse tópico, Deus comunica-se, mas é esta busca de Deus pelo ser humano e esta busca do ser humano por Deus. E farei isto a modo de pequeninos tópicos que nos ajudem a fazer a reflexão. Começo por uma interrogação, e é uma interrogação, não simplesmente uma interrogação que eu faço, mas ao pôr este título, uma interrogação, é uma interrogação que habita o ser humano, que habita cada um das pessoas, que habita cada um de nós. Existe de facto no ser humano esta atitude, como vem aí nesse título em baixo, esta atitude difusa de interrogação, de esperar qualquer coisa da vida, da existência, e este esperar qualquer coisa, ou mesmo, e para nós crentes, é aí que nos situamos, esperar alguém. Todo o ser humano tem o desejo de viver, quer viver e quer que a sua vida tenha de facto sentido. Essa, aliás, a questão do sentido, como aparece aí no fim dessa pequenina lista, é uma questão verdadeiramente essencial para a vida do ser humano. Todo o ser humano tem este desejo de viver, mas simultaneamente todo o ser humano, sempre em determinados momentos da sua vida, umas vezes mais intensamente, outras vezes menos intensamente, faz a experiência da fragilidade. E ao fazer essa experiência da fragilidade até parece que sente mais o desejo de viver, porque é nos momentos em que a vida parece estar mais em perigo, mais em questão, que nós mais vemos como temos este desejo de viver. E quando esse desejo nos deixa de habitar, a própria existência põe-se em perigo, como bem sabemos, porque deixamos de lutar pelas coisas, deixamos que as coisas tomem conta de nós, que o tempo vá correndo sem qualquer sentido e pouco a vida vai-se perdendo, vai-se esvaziando de conteúdo, de sentido, e sabemos muitas vezes como isso leva a situações claramente finais. Neste desejo de viver habita-nos também o desafio da realização. Em bom rigor, para nós não chega a viver. É preciso que essa vida tenha também um sentido, uma certa realização, que possamos, à medida que vamos caminhando, ter esta ideia e esta sensação de que estamos realizados, de que nos vamos realizados. Simultaneamente, todos nós sentimos esta vontade, que mais do que uma vontade é também uma necessidade de ser amados, de ser queridos, de ser sustentados, de ser, de facto, alvo da relação, do cuidado, da atenção, do carinho, do amor dos outros. E isto percorre todo o ser humano. E quando isto falta, é a própria vida também que começa a ser questionada.
porque lhe falta um dos seus elementos essenciais e constitutivos. Tudo isto também se revela na sustentação da esperança. A esperança é aquilo que suporta a nossa existência. Mesmo nós, quando somos pais, não temos a certeza absoluta de poder garantir o melhor futuro aos nossos filhos, de protegê-los de tudo. Sabemos até que não vai ser possível, mas habita-nos esta esperança de que no fim valeu a pena, de que no fim vale a pena, de que no fim a leitura será positiva. As grandes decisões da nossa vida, por mais fundamentadas que estejam, por mais preparadas que estejam, sustentam-se sempre, em última análise, na esperança de que as coisas corram bem, na esperança de que não estamos sozinhos, na esperança de que sempre seremos acolhidos, seremos sustentados por alguém. Isso para nós crentes é evidente. Tudo isto se reveste na procura da felicidade. Aliás, perguntamos a cada ser humano o que é que ele quer ser. Todos queremos ser felizes. Claro que a felicidade tem diversos contornos e concretiza-se de diversas maneiras, mas é uma procura constante do ser humano. Todos queremos ser felizes. Claro que essa felicidade pode também ter sentidos diferentes conforme as pessoas, mas as pessoas procuram essa felicidade. Todos queremos ser felizes. Esta questão, em última análise, configura-se nesta forma a questão do sentido, não é? Que sentido tem a nossa existência? Em bom rigor, a existência do ser humano não é simplesmente uma existência sentida, claro que a sentimos, mas é essencialmente e também e principalmente uma existência com sentido. Não basta ao ser humano viver, é preciso que ele descubra, que tenha um sentido para o seu viver, e é esse sentido que alimenta a existência, que a faz andar, esse sentido que impulsiona as nossas buscas, os nossos compromissos, que faz com que apostemos em fazer aquilo e não aquele outro, que vai guiando as nossas opções e o trabalho que vamos desenvolvendo. A questão do sentido é verdadeiramente fundamental para o ser humano. Que sentido tem o meu existir? Não chega a viver para o ser humano. A vida não pode simplesmente decorrer, não se reduz ao biológico, não pode prescindir dele, mas não se reduz ao biológico. A vida humana, para ser qualificada de humana, tem de revestir-se desta procura de sentido. É por isso que a vida humana tem um horizonte que não termina nem começa no aqui e no agora. Um horizonte que aponta para mais longe. A experiência da vida revela-nos isso mesmo. Aliás, vejam este exercício da vida. Muitas das coisas que nos acontecem são coisas que nos vão surgindo. É o caos, digamos assim. E para que este caos tenha uma ordem, tenha um sentido, cá está de novo a questão do sentido, se transforme, como diz aí o texto, se transforme num cosmos, é preciso que eu faça o exercício da narração da minha existência. É preciso que eu dê unidade à minha existência. É preciso que eu ligue os diversos spots, as diversas cenas que vão decorrendo ao longo da minha vida. É preciso que eu encontre um fio condutor que se vá tornando cada vez mais claro na minha existência. É preciso que eu faça a narração da vida para que ela passe do caos ao cosmos. Mas isso implica reconhecer que a vida não se esgota em cada momento. Tem um horizonte mais vasto. A própria experiência do tempo diz-me isso. O tempo humano não é só o tempo presente, o momento presente que vivemos. Para muitos animais isso é assim, para muitos seres isso é assim. O viver, a existência é aquele momento. Para o ser humano não. Para o ser humano o tempo é sempre passado, presente e futuro. É verdade que o vivemos no momento presente, mas esse momento presente é o desaguar de coisas que vêm do passado e abre-se ao futuro, porque se for só o momento presente é demasiado curto, não tem densidade, não tem toda a densidade humana. O tempo humano é sempre passado, presente, futuro. Quer dizer que o tempo humano, a qualidade humana do tempo, em cada momento presente que estamos a viver, se abre a um horizonte mais vasto. Vem de trás, projeta-se para o futuro. O mesmo
se pode dizer, deste horizonte que habita, a que se abre a existência humana, se pode dizer da experiência do simbólico. Esta experiência do simbólico é uma das experiências tipicamente humanas. Se pensarmos assim, o ser humano é aquele que é capaz de dizer-se através do símbolo, mas é talvez o único ser, entre os outros, não falamos do ser divino, como é óbvio, que se diz através do símbolo. E o que é isto do símbolo? Ou seja, a experiência humana em determinados momentos dessa experiência é de tal maneira densa que para ser dita, precisa de ser dita através de palavras, de sinais, de gestos, porventura silêncios, coisas, mas que nos remetem sempre para além dessas palavras, desses silêncios, dessas coisas, desses gestos. São símbolos, ou seja, através de uma realidade concreta, através de uma realidade penúltima, aponto, quero dizer o último. A partir do que é relativo, quero dizer o que é o absoluto. Ou seja, as grandes experiências da vida humana, os grandes momentos de alegria, os grandes momentos de sofrimento, as experiências que verdadeiramente nos tocam o coração, são experiências que acabamos sempre por simbolizar, que acabamos sempre de associar a um símbolo, e esse símbolo que é uma coisa, que é uma canção, que é um gesto, que é uma imagem, que é um cheiro, que é um nome, tanta coisa. Tudo isso nos remete depois para essa experiência. Cá está de novo o horizonte mais vasto. E por fim, a experiência da alteridade. Esta experiência que todos nós temos de que a nossa existência não começa em nós, connosco sozinhos, e verdadeiramente também não acaba em nós, vai para além de nós mesmos. Esta experiência, como diz aí o texto, que aquilo que faz verdadeiramente de mim um eu é um tu, o que faz de mim um tu que sou eu, ou dito ainda mais, como vem aí a expressão para ser o eu que faz de mim um tu que sou eu. Esta frase dita assim, está aí em baixo, o eu que faz de mim um tu que sou eu. Eu já retomarei, será o último slide que quero partilhar convosco, a modo de conclusão de todo este itinerário. Mas esta experiência, digo para já assim, esta experiência de que a consciência de ser eu, a consciência que eu vou adquirindo de mim mesmo, a minha identidade pessoal, a construção daquilo que sou eu, é sempre feita na relação com outros. E prescindindo dessa relação, é este próprio eu que fica afetado. Portanto, abre-se aqui, em última instância, para a experiência da vida, este horizonte de que cada um de nós, aquilo que é o mais nuclear de cada um de nós, verdadeiramente se constrói na relação com outros, que estão para além de nós. A tal questão da alteridade de um outro. Ora, estas procuras, esta abertura e esta procura, marca também a procura crente. Cito agora aqui dois pequeninos textos que nos podem ajudar, simplesmente a modo de enquadramento, a perceber como os tempos de hoje continuam a ser tempos de procura, ainda que formulados de maneira diferente. Muda a atitude do crente, diz o texto, no que diz respeito a Deus. De herdado e recebido de uma tradição e de uma igreja, agora coloca-se a ênfase na procura e no descobrimento pessoal. Há uma atitude que é mais de peregrinagem, onde se valoriza mais a procura do que a meta ou o retrato final. Interessa mais o processo da própria procura, a aventura de estar frente ao mistério, o persistir e rastrear as suas pegadas, do que a afirmação ou assentimento de verdades ou imagens doutrinais. Vale mais para o indivíduo atual a experiência do que a teologia. Portanto, esta marca de que hoje está muito em voga a procura. Aliás, o caminho é que é a meta. Dizem muitas vezes, e ouve-se muitas vezes essa frase, verdadeiramente a meta é o caminho, ou seja, o que importa é ir caminhando. É interessante isto, e tem aqui desafios, é importante que caminhemos, mas temos que saber em que direção caminhamos na procura de uma meta, não simplesmente caminhar. O objetivo não é caminhar. Sabemos que se estivermos parados, a vida não acontece, mas a vida não se reduz simplesmente a caminhar, é caminhar em direção a tal questão do sentido de que falávamos há pedaços. Essa procura pode ser um sentido mais consciente ou menos consciente, mas ele habita-nos, e essa procura habita-nos. A nossa época é evidentemente de diminuição na pertença às religiões estabelecidas e simultaneamente de surgimento por todo o lado
novas formas de experiência religiosa, umas simplesmente independentes da ortodoxia recebida, ainda que sem romper com ela, outras totalmente afastadas da institucionalização, algumas erráticas e não pouco supersticiosas, como antes se dizia. Parece indubitável que assistimos ao retrocesso das igrejas e ao avanço das religiões. Eu preferia dizer ao retrocesso das igrejas e ao avanço das espiritualidades. Por isso está espiritualidades, como aí vem em baixo, entre parênteses reto. O texto não tem essa expressão, mas eu utilizo-a porque me parece ser mais apropriada ao que nós queremos aqui dizer, que há esta procura, esta busca concretizada das mais múltiplas maneiras e muitas delas distintas daquilo a que estávamos habituados. Essa procura faz-se então hoje por várias vias. Vou apontar os 3 tipos de vias. Aquilo que eu chamo as vias cálidas, ou seja, estas espiritualidades tipo nova era. Hoje já não se fala tanto nisto, mas ela continua a estar presente. São espiritualidades que são um enorme caleidoscópio. Cada vez que vamos rodando, ela vai adquirindo formas novas, contornos poucos precisos, muito diluídos, que promovem muito a autorrealização do sujeito à margem das instituições. É uma experiência muito interessante. Se vocês forem ver, as grandes livrarias estão cheias de livros de autoajuda, de autorrealização, da procura do sentido, não é? A estrutura destas, enfim, novas espiritualidades é quase inexistente. É quase que uma estrutura à medida de cada pessoa, não é? Mas enfim, há alguma estrutura, mas ela é quase inexistente. Promovem, estão muito preocupadas com a meditação e vemos como estes movimentos avançam também de uma maneira clara. Procuram e promovem também uma certa efervescência emocional, portanto é uma procura muito sentida, quase que sensorial também, não é? Preocupam-se muito com a saúde psicológica, portanto havendo aqui uma certa continuidade entre o espiritual e o terapêutico, e descobrimos aqui pilares de múltiplas procedências nestas procuras: a ciência, a psicologia, as religiões orientais, as astrologias, uma série de coisas aqui a concorrerem e misturadas. Não é preciso ter muita atenção para descobrirmos isto com alguma facilidade no nosso ambiente, nos ambientes que nos envolvem, nos grupos com que nos vamos encontrando. Portanto, há muitas procuras por estas vias cálidas. Mas também há, e não podemos nos deixar preocupar com isso, procuras por aquilo que podemos chamar as vias crispadas, que começam também a fazer-se sentir de uma maneira muito evidente aquilo que muitas vezes chamam os fundamentalismos. E há os também de tipo cristão e também de tipo católico, não tenhamos ilusões a isso. Ao contrário das outras vias cálidas, aqui há uma hiperfiliação aos movimentos, uma grande identificação com os movimentos, um estrito monocentrismo. Existe uma certa tendência para abandonar as exigências do pensamento crítico. O que o responsável diz é que é, e portanto não há grande reflexão crítica acerca disso. Apelam-se a fundamentos absolutos e infalíveis. Tem as pessoas que pertencem a estes grupos, estes setores, em que procuram estas vias, têm a consciência de serem uma minoria, mas são uma minoria eleita, onde acontece tudo, não é? Essa minoria tem uma única interpretação da tradição, não há várias possibilidades de interpretar. Sublinhou a importância da autoridade do líder, sempre a referência a uma ou várias pessoas, e em certo sentido elegem sempre um inimigo a combater. O que é que eu quero dizer com isto? Elegem sempre algo que está mal e que é preciso combater, e esse combate, seja o mundo, seja a cultura, seja determinado grupo, o que for, esse combate dá até alguma razão de ser, algum sustento à sua procura, a estas vias. Atentos a elas, temos que estar atentos a elas. E há um terceiro tipo de vias, que eu vou chamar vias laicas, muito interessantes e que nos interpelam muito, de muitas pessoas que fazem esta procura do sentido, esta procura do sustento, do sentido da sua existência, sem compromisso com tradições religiosas ou grupos religiosos, mas com um compromisso grande com a justiça. Portanto,
gente muito envolvida na justiça e na promoção de justiça, ou no desafio ético de fazer o bem. Muita gente também que quer fazer o bem e não se identificam com nenhuma tradição religiosa. Muitos outros empenhados, comprometidos no cuidado da fragilidade. Esta época pandémica que ainda vivemos, e é bom não esquecer isso, revelou-nos muitas fragilidades da maneira como estávamos a organizar as nossas sociedades, mas revelou-nos também muita coisa boa na atenção e no cuidado da fragilidade. É verdade que continua a haver gente que fica esquecida, setores da população mundial que ficam esquecidos, mas é verdade também há atenção e há pessoas a mexerem-se por este cuidado dos outros, pelo cuidado da fragilidade, a promoção do bem comum. Muita gente, reparem que isto, fazer o bem, o cuidar do outro, da fragilidade do outro, a promoção do bem comum, são também categorias claramente cristãs, mas há muita gente que as vive independentemente do cristianismo, até reconhecendo porventura a base cristã nelas, mas não se comprometendo depois com a tradição cristã. Mas há gente empenhada nisto, e há muitas procuras que passam por aqui, também a contemplação da beleza, e nos nossos dias, claramente, o compromisso ecológico. Portanto, muita gente que, sem se comprometer com nenhuma tradição religiosa ou espiritual, sem ser ligada a nenhuma religião, há, no entanto, esta procura de sentido que habita, vão procurando. E se comprometem nestas linhas, fazendo um muito bom trabalho, interpelando aqueles que somos crentes a pensar seriamente nas coisas. O que nos dizem estas novas espiritualidades, estas novas procuras? O que nos dizem? Primeiro, confirmam isto. Confirmam esta atitude de abertura, de procura que é constitutiva e edificadora do humano. O ser humano é um buscador. É um buscador por si. Um buscador do sentido, um buscador do outro, um buscador da realização, um buscador da felicidade. E esta procura, esta busca constitui uma das notas características da condição humana. Muitas vezes ela é simplesmente este movimento que procura, que nunca encontra, que nunca se sente satisfeito, que está constantemente a procurar e a cada meta procura outra coisa, bem típico dos nossos tempos, mas também nos pode alertar de que essa meta existe e que nós nos sentimos atraídos por ela, ainda que não lhe saibamos pôr um nome muitas vezes, ainda que não a saibamos identificar. Para os crentes, essa meta tem nome concreto, e para os cristãos essa meta tem nome e rosto concreto, e é um rosto humano, é o rosto de Jesus Cristo, não é? Mas a verdade é que todas estas procuras sejam feitas por vias cálidas, vias crispadas, por vias chamadas laicas, revelam que esta abertura, que esta predisposição, que esta necessidade de procurar é constitutiva do ser humano. Para nós crentes, ela é constitutiva do ser humano e ela é marca do Criador que nos criou e, portanto, nós procuramos a fonte de onde vimos. Elas são também, e esse é o segundo ponto, uma reação à situação de crise em que nos encontramos, à cultura envolvente e mesmo a uma certa maneira de viver a experiência religiosa que não satisfaz completamente, que deixa muitas interrogações, que é demasiado burocratizada, que é demasiado racional, e a gente diz que a fé vai para além da razão, mas depois a maneira como muitas vezes vivemos essa fé é demasiado racionalista, pouco sensitiva. Não se tem que reduzir à sensibilidade, mas não pode prescindir dela, não é? E portanto estas procuras são uma reação à situação de crise, apontam-nos como temos que estar sempre atentos a ver se a experiência, se o nosso testemunho crente é um testemunho verdadeiramente que é capaz de interpelar, que é capaz de responder às grandes questões humanas. Estas procuras lembram-nos também que a proposta cristã não é hoje a única resposta possível. Ensaiam-se outras, conhecemos outras, vemos muitas outras e, portanto, o cristianismo hoje tem que dar razão de ser da sua fé, da sua existência, do porquê. Hoje a resposta do porque sim, sou cristão porque sim, não chega. Tenho que dizer porquê tenho fé e tenho que dialogar com os outros e testemunhar. Já não é
Já não vivemos num mundo onde a resposta cristã era a única possível, a única conhecível. Hoje há muitas outras propostas e o cristianismo tem que entrar no diálogo com isso e tem que aprender a construir o mundo no diálogo interreligioso com aqueles que acreditam de outra maneira, e mesmo com aqueles que dizem não acreditar, mesmo com aqueles que não acreditam, para sermos capazes, esse é um enorme desafio, sermos capazes de facto de construir esta casa comum. Tudo isto, pois, desafiam-nos, portanto, estas procuras desafiam-nos a saber dar as razões de ser da nossa fé, a sermos testemunhas de realização e felicidade, a comprometermos com esta dimensão profético-sapiencial e social e política da nossa fé. A fé cristã tem que ter consequências sociais e políticas na organização de um mundo mais justo, mais fraterno, mais humano, mais inclusivo, onde como valores fundamentais o cuidado do outro, a procura do bem comum, e quando digo o cuidado do outro é de todo o outro, não simplesmente do outro que acredita da mesma maneira que eu. E essa é a dimensão claramente profética sapiencial, ou seja, da construção de um mundo completamente diferente, um mundo que, enfim, este desafio imenso deste mundo inclusivo, que podemos até dizer a modo dos sonhos que vêm, aqueles 4 sonhos que vêm na Laudato Si, não na Laudato Si, decorrem da Laudato Si, mas depois são concretizados na Querida Amazónia, na exortação Querida Amazónia, de uma conversão, 4 sonhos que habitam uma conversão pastoral, uma conversão cultural, uma conversão ecológica e uma conversão sinodal a que a Igreja neste momento está chamada, está convocada, e estamos todos envolvidos nisso, e esse sonho declinado destas 4 modos na querida Amazónia acabam por se declinar e dizer de uma outra maneira na Fratelli Tutti, que aquele sonho de que somos todos uma humanidade, construir uma humanidade verdadeiramente fraterna. Esse é o grande sonho. Aliás, era bom termos isso em consciência. Estamos a preparar as Jornadas Mundiais da Juventude, está a decorrer neste momento o ano da família, acabou o ano Laudato Si, ainda decorre o ano de São José, vai haver as Jornadas Mundiais da Família, tantos acontecimentos que parecem dispersos, mas pensarmos bem, eles estão todos a concorrer para a mesma coisa, este projeto da construção de um mundo diferente, um mundo verdadeiramente fraterno, uma casa que possa ser uma casa para todos. E aí o compromisso cristão de assumindo verdadeiramente a identidade cristã, como os cristãos e as comunidades cristãs são desafiadas a ser claramente construtores desta casa nova, não é? Onde todos possam ser acolhidos. E fazem isso, portanto, procurando a justiça social, procurando a tal ecologia integral, fazem isso porque encontram aí também uma exigência da sua própria fé. A fé cristã não se reduz a uma relação com Deus. É uma relação com Deus que é simultaneamente uma relação com toda a humanidade. Tudo isto está compaginado neste último texto que gostaria de partilhar convosco. É um texto porventura difícil, traduziu aqui, mas que do meu ponto de vista traduz bem tudo o que eu tenho tentado aqui partilhar convosco, ainda que seja uma tradução crente desta abertura. Leio o texto e depois tento só dar uma outra nota explicativa. Eu posso experimentar a Deus experimentando-me como um tu de Deus. Quando me descubro seu, ou seja, quando sinto que sou teu, tu e eu. Descubro a Deus não quando o descubro como um tu a quem eu me dirijo, mas como um eu que se dirige a mim e de quem o meu eu é um tu. Eu sou então um tu de Deus, seu, sou tu e eu, esta relação. A experiência de Deus é então a experiência do tu a quem Deus chama tu, que sou precisamente teu, o meu verdadeiro eu, o tu, um tu de Deus. Pode parecer quase que impenetrável este texto, mas verdadeiramente para mim ele traduz bem o que é esta experiência de procura, e esta experiência de procura simultânea. A primeira procura que existe é a procura de Deus pelo ser humano. Deus que não precisa de nada nem de ninguém para ser, porque é plenitude de amor, cria porque quer fazer que outros partilhem essa plenitude de amor que ele é. E esse é o motivo da criação para nós cristãos.
Deus cria para que outros partilhem a plenitude de amor que Ele é. Ele não cria por necessidade de precisar de criar alguém para ser mais Deus, não. Cria para que outros partilhem esta plenitude de amor que Ele é. E por isso a criação é absolutamente gratuita. Ele não precisava de criar, mas cria. E desde o momento que cria, é responsável por essa criação. E tendo este horizonte último que é o ser humano nessa criação, toda a criação é pensada, é querida por Deus e amada por Deus, mas o ponto, o cume é o ser humano. Tudo Ele vai fazer para que esse ser humano o entenda, o escute, o descubra. E por isso o primeiro movimento de procura é a procura de Deus pelo ser humano. Esta procura que Deus faz de chegar ao ser humano, de que o ser humano o reconheça, de que o ser humano reconheça este movimento de Deus em relação a Ele. E por isso, este primeiro tu que é dito não é o do ser humano a Deus, dizendo tu, Deus. É exatamente o contrário. É o de Deus ao ser humano. E é o de dizer tu. Esqueçamos um bocadinho agora o texto e pensemos na consciência de cada um de nós, como nós vamos ganhando esta consciência e adquirindo a consciência de ser cada um de nós. Eu verdadeiramente descubro-me porque outros fazem de mim alvo da sua atenção, porque outros me amam, me acariciam, me tocam, porque outros me dizem tu. É porque outros me dizem tu, ou seja, chamam o meu nome, que eu vou ganhando a consciência de ser eu. O primeiro eu que eu descubro não é verdadeiramente o meu eu, é o eu do outro, que me diz tu. E ao dizer-me tu, faz esta consciência paulatina que vai crescendo cada vez mais de ser eu. Ora, esse tu primeiro, esse tu fundamental, esse tu que me sustenta, é o tu que Deus me diz. E que ao dizer-me tu, faz de mim um eu, ajuda-me a ir ganhando esta possibilidade, esta consciência de ser um eu. Um eu de Deus, não é? Um tu de Deus. Este eu que sou eu é um tu que Deus diz. A primeira procura é de Deus. E esta procura de Deus vai ao encontro de todas as procuras dos seres humanos, formuladas das mais diversas maneiras, com os mais diversos significados. O ser humano procura, porque procurar faz parte da sua condição. E para nós, o interessante no cristianismo, e é muito bonito, enfim, não é esse o tópico desta reflexão, que já está a passar o tempo que me pediram, vou mesmo acabar, é pensar que estes dois movimentos, Deus que procura o ser humano e o ser humano que procura Deus, encontram-se, compenetram-se totalmente, realizam-se na pessoa de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo estes dois movimentos encontram-se, consubstanciam-se e de tal maneira se interpenetram que são uma pessoa, Jesus Cristo. Em Jesus Cristo Deus diz tudo o que tem para dizer ao ser humano, mas simultaneamente o ser humano responde totalmente, plenamente a esta interpelação de Deus. Em Jesus Cristo estes dois movimentos encontram-se. Por isso Jesus Cristo é, por excelência, o ponto de encontro entre Deus e o ser humano, essa experiência de encontro. Por isso, em Jesus Cristo, cada ser humano passa a ser essa experiência de encontro e é sustentado por essa experiência de encontro. Esta procura que nos habita é uma procura que nos humaniza. Saibamos nós, cristãos, e nós nesta caminhada, preparação das Jornadas Mundiais da Juventude e neste contributo para construir um mundo diferente, saibamos nós ser testemunhos desta experiência de encontro, saibamos nós torná-la visível, entendível, legível para tantos outros, para que verdadeiramente este mundo possa ser um mundo diferente. Eu agradeço muito a vossa atenção. Teremos a oportunidade de nos voltar a encontrar certamente noutros momentos. Vou interromper aqui a partilha da tela. Agradeço o convite que me foi feito. Peço desculpa não ter podido ser simultaneamente, presencialmente. Presencialmente, de certo modo, é o assim, é a minha presença, ainda que
à distância, mas foi um gosto ter participado e estou disponível para continuar a ajudar, porque verdadeiramente acredito que o cristianismo é hoje desafiado a comprometer-se verdadeiramente na construção de um mundo diferente. Um mundo, acredito eu, mais à medida, à imagem do sonho de Deus. Deixem de ser assim. Foi um enorme gosto. Até uma próxima.